Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Muita alegria estar aqui com vocês, grandes amigos, né? Antes de pregar e dizer qualquer coisa, pastor Eliseu, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, gratidão eterna. A sua alma, a sua vida, tudo que tu tem derramado sobre a minha vida, muito obrigado. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas. Gente, estou nervoso como se fosse a primeira vez, você crê? Você crê nisso? Meu Deus, é forte, hein? Vamos tentar usar as técnicas, né? Vamos respirar. Falar pausadamente. Vai fluir. Amém? Você vai ter paciência comigo? Vai? Hã? Quantos me dão 5 minutos para pregar? 5 minutos. Quem me dá, gente? 5 minutos para pregar? Ninguém? 5, 10, 15, 20. Dá para a gente ficar a noite toda aqui engrandecendo o nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 1, apenas o versículo 8. E você mantém a sua Bíblia aberta, que a gente vai explorar alguns pontos dentro desse texto. Glórias a Deus. Você encontrou, amém? Amém. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, versículo 9 também, tá? Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Eu vou repetir. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, mais uma vez, ó Deus, faça a oração de João Batista aqui. Que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça, pois não sou digno nem de desatar a sandália dos vossos pés. Fala a sua igreja através da minha vida, que humilde pecador sou. Em nome de Jesus, amém. Estive pregando aqui uma vez, e alguns irmãos se lembram, os que não se lembram, pode pesquisar lá no YouTube, sobre a hora da chave virar. Essa mensagem marcou a nossa vida, com um avivamento extraordinário da parte de Deus. O Senhor trouxe revelação poderosa aos nossos corações naquela época, naquele tempo, e naquele tempo, em seguida, aquele tempo, eu preguei essas mensagens mais algumas vezes, não como John Wesley, né, pregou 60 vezes o sermão, mas eu preguei algumas vezes, algumas 5 vezes mais. Aquela mensagem marcou a minha vida, sobre principalmente a parte de tirar o medo e a gente se lançar em relação ao propósito de Deus e o que Deus tinha para os discípulos, naqueles versículos onde Jesus ressuscita e encontra com os discípulos dentro da casa, que eles estavam em Jerusalém, com medo dos judeus. Ali Jesus faz um ato profético, ele abre a porta no final, assopra sobre ele e diz assim: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E os discípulos saem ali pregando a palavra de Deus, e algo extraordinário acontece. E desse tempo para cá, depois de viver o avivamento prometido e entregue pelo Senhor através dessa mensagem, surge uma outra pergunta, uma outra colocação no meu coração. Qual é? Como que a chave vira? E essa é a mensagem que eu proponho para a gente entender um pouco como que é que a chave vira no céu. O que acontece na terra que no céu Deus diz: é agora, o meu fogo vai descer. O que acontece quando Moisés está 40 anos como escravo, 40 anos como filho da princesa no Egito, 40 anos ele sai e serve ao seu sogro,
Depois desse tempo todo, o Senhor aparece para ele no deserto através de uma sarça, e Deus diz: é agora. O que acontece na Bíblia Sagrada, que Elias começa a orar ali naquele monte, organiza aquele altar, e Deus diz: é agora. Fogo do céu desce e consome aquele altar. O que acontece dentro da Bíblia Sagrada com a vida de diversos homens de Deus? Pedro é um exemplo clássico disso, que ele sai daquele momento ali de avivamento, aquele momento que o texto vai dizer que um vento impetuoso entra sobre aquele lugar onde eles estavam, e é visto línguas como de fogo repartidas sobre aquele povo. Essa dúvida paira no meu coração, e eu espero que depois dessa mensagem você comece a pensar um pouco sobre isso. O que eu preciso fazer para que verdadeiramente a chave vire na minha vida? O que eu preciso realmente fazer para que o avivamento de Deus, que nesses últimos dias nós fomos impactados pelo avivamento que teve na Inglaterra, diversos alunos passaram dias e dias orando, e eu entro na fila através do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que essa igreja também entra na fila, dizendo assim: Senhor, quando que vai chegar a minha vez? Senhor, quando que vai chegar esse dia? Senhor, quando que vai chegar essa hora que a chave vai virar, o fogo vai descer, o mistério vai rolar na igreja, e pessoas serão batizadas com o Espírito Santo, pessoas serão curadas, pessoas serão tratadas através do Espírito. Quando que a chave vai virar? E eu digo para você, a primeira colocação que eu tenho para o nosso coração nessa noite é: o de repente de Deus é algo extraordinário. Quem foi que disse que Deus não pode de repente sumir com esse caroço? Quem foi que disse que Deus não pode de repente sumir com essa doença? Quem foi que disse que de repente alguém pode entrar pelaquela porta cego e sair daqui vendo? Quem foi que proibiu a mão de Deus de agir? Porque a palavra vai dizer que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Eu creio nessa palavra, e eu entro na igreja todo dia com a mesma expectativa. A chave pode virar hoje, a chave pode virar hoje, a chave pode virar hoje. Meus irmãos, e aí nós lemos um texto, um relato de Lucas, ele servindo o apóstolo Paulo em seu ministério, vendo as maravilhas, e Paulo falando de Jesus, ele decide fazer um tratado, escrever um livro a respeito de tudo que aconteceu. Começa a fazer algumas pesquisas, descobrir algumas coisas. Só que eu me encanto pela leitura de Lucas, pela leitura do livro de Lucas, porque tem alguns pontos que só Lucas toca, tem algumas conexões bíblicas que só Lucas faz. Nesse texto, esse texto aqui, nós vamos começar o versículo de número 8, lendo assim: e aconteceu que, e eu gosto disso, aconteceu que, irmãos, nós estamos aqui exatamente depois de algo que os teólogos vão chamar de período interbíblico. O que é isso? 400 anos a voz profética se cala, 400 anos Deus não fala na igreja, 400 anos Deus não fala no ponto de ônibus, 400 anos Deus não fala na casa dos profetas em Israel. É um silêncio absoluto de Deus. Deus não fala porque em Malaquias você vai entender que se estabelece um problema. Qual? O povo está cheio de rituais, o povo está fazendo as coisas no automático,
O povo entra na igreja como se fosse um momento qualquer. A automatização daquilo ali começa a gerar receita para os sacerdotes. Os sacerdotes começam a roubar o Senhor depois que o dízimo e a oferta é entregue. Isso é outra mensagem, depois eu prego sobre isso. Mas o que eu preciso que você entenda, que a igreja no século 21 precisa sair do automático. Às vezes a gente não entende porque o presidente queridinho da igreja não ganhou a eleição. Às vezes nós não entendemos porque tantas leis transmitam no Congresso justamente para que a igreja seja mais perseguida. Às vezes nós não entendemos porque uma pandemia aparece do nada e pessoas são proibidas de estar na igreja. É simplesmente Deus lá do céu dizendo: sai do automático, 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 sai do automático. Se você canta, ei, canta de verdade, adora o Senhor. Se você prega, irmão, se desbruça sobre a Bíblia Sagrada, passa tempo em oração com Deus para pregar de verdade. Se você é ministro de dança, eu não sei qual é a sua função na igreja, mas Deus nessa noite está dizendo: aconteceu, sai do automático. E aí 400 anos de silêncio de Deus, só que a escala no templo não para de rolar. O que eles fazem? O templo de Salomão era enorme, 27 mil sacerdotes são levantados. O próximo templo, o templo de Zorobabel, já é menor, já é reduzido. E esses sacerdotes começam a sobrar. 400 anos, tem aproximadamente 20.872 semanas. São 24 mil sacerdotes. Em 400 anos, teve sacerdote que não serviu no templo. Teve sacerdote que não teve a sorte de ser sorteado e servir no templo. E o texto vai dizer aqui, versículo de número 9: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Gente, eu gosto desse texto porque Jesus decide fazer uma mudança. Deus lá no céu decide fazer uma mudança. Você lembra de Samuel? Você lembra de Davi? Você lembra de Moisés? E agora você entra no contexto de João Batista. Eu aprendo uma coisa, isso eu quero que você anote para postar nas suas redes sociais e me marcar em nome de Jesus. Deus procura alguém para usar, e quando Ele não acha, Ele cria. Sim, Deus está procurando sacerdotes. Não acha. Achou uma mãe chamada Ana, orando, pedindo a Deus o filho. Ele não tem um sacerdote. Deus diz: não tem problema, eu crio sacerdote dentro do ventre de Ana, que era estéril. Escute isso em nome de Jesus. Deus procura alguém para usar. Quando Ele não encontra, Ele cria. Nós olhamos para a vida de Moisés, os bebês estão sendo mortos, Moisés está na fila para ser morto, mas a graça de Deus invade o coração daquela parteira, e ela percebe: esse aqui não, esse aqui eu não vou matar, esse aqui eu vou esconder, porque vai ser usado para ser libertador do povo de Israel. 400 anos sem Deus falar. Deus olha para a terra e observa Isabel e Zacarias. Zacarias e Isabel, avançados em idade, não poderiam ter filhos. Deus olha e procura: quem eu vou usar? Quem eu vou usar? Quem eu vou usar? Não tem problema, eu não tenho pressa de executar o ministério. Isabel, avançada em idade, você dará à luz a um filho, seu nome será João, e ele preparará o caminho, ele preparará o caminho. Aleluia, oh glória a Deus. E aí, vai esperar Deus criar, ou vai se colocar na posição para a chave virar? Exercendo ele
o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma. Gente, isso aqui demonstra expectativa. Eu disse 400 anos, 20.872 semanas. Teve gente que não entrou na escala, mas tinha gente, olha aqui, gente, versículo de número 10. Isso é incrível, porque por 400 anos o culto estava sem a presença. Parece que o povo estava disperso, parece que o povo estava nem aí, parece que o povo, por 400 anos sem ouvir a voz de Deus, está pensando assim: é mais um culto, não vai dar certo, não vai acontecer. Mas o texto vai dizer que enquanto ele oferecia incenso, a multidão do povo estava lá fora orando. Parece que a escala de Zacarias vazou. O banner saiu no Instagram da igreja. Olharam assim: peraí, hoje o sacerdote que está de serviço é Zacarias. Zacarias vai estar lá. Quando Zacarias está lá, é um pouquinho diferente, é um pouquinho melhor. O versículo de número 10 revela que toda a congregação, a multidão do povo estava do lado de fora orando. Gente, eles estão orando, mas a presença não está no templo. Eles estão orando, mas a presença não está manifesta. Eles estão orando, mas Deus está em silêncio em 400 minutos, em 400 anos. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? É que oração não depende de movimento em igreja. Oração não depende de barulho na igreja. Oração não depende de escala de ninguém. Oração é oração. Se é para orar, vamos orar. Está difícil, ore. Está complicado, ore. Está difícil, peça a Deus. Ei, o povo estava na mesma expectativa, 400 anos esperando o mover de Deus. Sabe qual é o problema dessa geração? Que a gente quer comer miojo, a gente quer coisa pronta em 3 minutos. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para pregar uma palavra para o seu coração, e essa palavra é: ei, entre nesse lugar todo domingo 6:30 da noite, com a expectativa lá em cima, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que um João Batista será levantado, que um João Batista, um João Batista será levantado. Qual é a pergunta que eu faço ao texto? Você lembra? Qual é o questionamento que eu me faço? Como que a chave vira? A primeira resposta está aqui para o nosso coração. Qual é? E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Isso me remete para uma aplicação bíblica que acontece na vida de Davi. A unção vai descer sobre a cabeça do seu irmão mais velho, mas Deus diz: não, o óleo não pode descer sobre esse, vai descer sobre a cabeça do seu outro irmão. Deus diz: não, o óleo não pode descer sobre esse. Todos os filhos considerados aptos à escala passa na frente do profeta Samuel, e Deus diz: não. Aí o profeta Samuel pergunta ao seu pai Jessé: Jessé, tem mais algum menino? Tem sim, ele está lá no campo apacentando ovelhas. Olha a frase que Samuel vai dizer. Ele vai dizer assim, ó: não nos sentaremos à mesa enquanto este não chega. Sabe por que a chave não virou ainda? Porque você ainda não chegou. Sabe por que o avivamento perpétuo não chegou sobre a igreja ainda? Porque você ainda não chegou. É isso mesmo, Deus está
esperando o povo se juntar. Deus está esperando o povo se juntar em Ochoreai, Robecantarabasuriandala. Sabe o que eu entendo com esse texto? Que a chave só vira quando estamos alinhados em oração. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que a chave só vira quando estamos alinhados no mesmo propósito. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que a chave só vira quando estamos alinhados na mesma visão. Para de bobeira, para de ficar de bobe. Entenda, para a chave virar, você precisa chegar. Você precisa chegar. Você precisa chegar. Não é chegar no domingo com cartão de membro, não. Isso aí para Deus é pouco. Sabe o que eu tenho feito? Quando eu vou orar, eu vou em alguns lugares pregar, e eu vou orar, eu falo assim: meu Deus, a presença de Davi para o seu pai e para os seus irmãos era insignificante. Só que Davi tinha uma coisa que hoje, se a gente modernizar o que ele tinha, a gente vai chamar de guardião de atmosfera. Se a gente modernizar o que Davi tinha, ele era guardião da presença, ele carregava a presença. E toda vez que eu chego numa igreja para pregar e oro, eu falo assim: Senhor, será que Davi já chegou? Oh Deus, será que Davi já está no nosso meio? Será que tem algum desses músicos que pode se comparar com Davi ao guardar a atmosfera? Será que a minha esposa, será que a minha irmã, será que a minha mãe, quando ora e intercede por mim, pode ser aquele tangedor, lagai chorehai sabacantarabachuriandalai? Quando ele chega, a presença se manifesta. Quando ele chega, a presença se faz presente. Quando ele chega, a presença é revelada. O Senhor me trouxe aqui neste lugar para dizer assim, ó: sacode esse ruivinho aí, sacode Davi aí, porque Deus está sentindo falta de você carregando a presença. Segura, 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 que eu vou profetizar de olhos abertos e sem o som do instrumento, para você entender. Tem pessoas aqui que dizem assim: Senhor, eu vou largar o louvor, Senhor, eu vou guardar o louvor, eu vou largar o louvor esse ano. Deus me trouxe lá de Queimados para pegar uma palavra para o seu coração. Não larga, viu? Não larga, porque você é guardião de atmosfera. É através de você que Deus começa. Deus começa a operar algumas coisas na igreja, quando tem algumas pessoas que possuem a chave de Davi. Lembra dela revelada na palavra de Deus? Aquele que tem a chave, que abre e ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Oh meu Deus, Deus está me dizendo aqui no meu coração que a chave de Davi está aqui nesse lugar, e o céu vai ser aberto sobre esta igreja. Levanta sua mão comigo se você quer receber isso em nome de Jesus. Deus está falando comigo, pastor Eliseu, que tem preparado um avivamento para esses últimos dias, e não vai ser um avivamento coletivo, como aconteceu há anos atrás. Pessoas se reuniram no Maracanã, em lugares grandes, para serem avivados. Não, Deus falou que vai começar a levantar pequenos Davis, pequenas chaves em algumas igrejas locais. Ei, eu te digo, homem e mulher de Deus, se você quiser se alistar para esse negócio, Deus vai te usar como virador de chave. Meu Deus. É interessante, irmãos, que toda vez que acontece em Israel um avivamento de ordem espiritual, um cântico é entoado. E qual é o cântico? Quando o Senhor mudou a minha sorte, Salmo 26. Nós estávamos como os que choram, porque o exílio babilônico foi bem pesado, foi considerado mais difícil do que o do Egito, porque o Egito eles conseguiram sair juntos, conseguiram sair com um milagre extraordinário, que é a terra prometida. Na Babilônia foi parcelado, foi difícil.
Até hoje o povo sofre com algumas questões babilônicas que foram implantadas. A estratégia usada por Nabucodonosor de usar a ciência para contaminar os cabeças é algo que deixou o povo contaminado, triste. Eu vejo isso se repetindo nos dias de hoje. A gente dando ideia para filosofias do pecado, para filosofias do diabo, para filosofias que não são bíblicas, e deixando de viver um avivamento genuíno, porque a gente quer pregar bonito, porque a gente quer falar de forma convidativa, porque a gente quer ter a igreja cheia de pessoas que estão realmente vazias. Mas Deus me trouxe aqui neste lugar para dizer que Ele vai marcar um tempo na sua vida, meu irmão e minha irmã. Você vai viver algo extraordinário de Deus. Deus manda dizer a essa igreja assim, ó: é a experiência de hoje com a paixão. Escuta isso, Roberto, foi o que você orou e falou com Deus nessa semana. Eu queria que os meus jovens tivessem a paixão que eu tinha quando era minha juventude. E Deus manda te dizer, filho, não se preocupe, é a experiência de hoje com a paixão de ontem. Deus está dizendo que vai levantar uma chama no meio dessa juventude, e a paixão vai se reacender. Ei, pode convocar para evangelizar 6 horas da manhã, porque Deus está falando a essa igreja: vai ter gente, a gente faz. Deus está restaurando a paixão. Deus está restaurando a paixão. Deus está restaurando a paixão. Deus está arrancando frustração de coração. Tem gente que se frustrou com o irmão, saiu da igreja, foi embora só porque se frustrou com o irmão. Deus está falando nesse altar: eu estou arrancando a frustração e restaurando a paixão, a paixão, a paixão, a paixão. Quem tem língua estranha, fale língua estranha. Quem tem língua estranha, fale língua estranha. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Escute, meu Deus. O Salmo 126 é entoado toda vez que acontece um avivamento, uma mudança significativa no povo de Israel. Então, nós entendemos que o nascimento de Jesus, Atos capítulo 2, eram momentos propícios. Não sei se aconteceu, mas em Israel, na cultura, é um momento propício para o Salmo 126 ser entoado. Que esse Salmo 126 tem um momento específico, que o povo começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor de forma muito forte. A parte do verso 4, que vai dizer: restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Como as torrentes do Neguebe. Você sabe que as torrentes do Neguebe são águas que são de chuvas que dão na montanha, nas montanhas, e essas águas descem sobre os vales e moram e regam o deserto. No deserto não tem chuva, mas elas são molhadas pelas torrentes que descem do Neguebe. Uma coisa eu aprendi sobre as torrentes do Neguebe, e você que já subiu um monte alguma vez, ou que já passou em alguma rua que não tem asfalto, vai lembrar agora disso. Quando você passa numa rua que não tem asfalto, choveu e você passa um pouquinho depois, você percebe que a chuva faz um buraco, faz uma vala. Aquilo lá eles chamam de serpentear da água, coisa normal. A água serpenteia para poder achar caminho. Só que uma coisa é certa: chove hoje, aquela marca fica no solo. Se chover daqui a 15 dias, a água passa no mesmo lugar. Você entendeu? Mas eu vou melhorar para você entender ainda mais. Isso quer dizer que se a água passou no lugar, ela vai passar no outro lugar, no mesmo lugar de novo. Eu vou repetir porque eu me
bolei. Se a água passou em um lugar, isso quer dizer que ela vai passar no mesmo lugar de novo. Eu estou pregando para uma igreja que é viva, e ela tem carne, osso e sangue correndo na sua veia. Se eu te convidar nesse momento para se lembrar de um dia que você viveu, uau, aquele avivamento aquele avivamento que só Jesus sabe como você ficou feliz, não se preocupe, se a água passou aí, é certo que a água vai passar de novo. Ei, se tinha língua estranha nessa boca, é certo que a língua estranha vai voltar para os seus lábios. Eu vi, não me contaram, dentro dessa igreja, uma irmã entrar com câncer e sair curada. Se aconteceu uma vez, pastor, eu tenho certeza que vai acontecer de novo. Aí chobecantarai, soberuquebecantarai. Deus está renovando gente aqui, está me dizendo assim, ó, eu vou começar pela nova geração. É a geração de João, é a geração de Samuel, é a geração de Moisés. Deus está falando comigo, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os velhos terão visão, mas os jovens profetizarão. Jovem profeta, jovem profeta, jovem profeta, jovem profeta, jovem profeta, jovem profeta. Gente, escute, eu preciso terminar a mensagem. Meu Deus, todo mundo conhecia o problema de Isabel, todo mundo sabia que ela era estéril, que ela não podia ter filho. Eu imagino, século 21, Isabel entrando na farmácia, o farmacêutico vira para ela e diz assim: meu irmão, minha irmã, tudo bem? Veio buscar o remédio para os ossos? Ela diz: não. Você veio buscar o remédio da pressão? Ela diz: não, não é dessa vez. Então você veio buscar aquela vitamina que os idosos precisam tomar? Não, não é isso que eu vim fazer. Então, Isabel, 90 anos de idade, o que você veio aqui fazer? Eu vim comprar fralda, porque João está chegando. Ai, chobecantarai, sobecantarai. Deus está mudando a expectativa ao seu respeito. Todo mundo está dizendo assim, ó, passar disso é canseira, é tribulação, é perseguição, é doença, é dor, é não sei o que lá. Mas Deus me trouxe aqui para profetizar, e eu não tenho medo. Profetizo de olhos abertos, os vossos velhos terão visão. Ei, Deus está falando assim, ó, está dando força aos velhos para quebrarem parede, para ampliarem o templo, porque Deus está dizendo: não ficará desse jeito. É ano de crescimento. Tudo que aconteceu de mal e pior, você falou assim: ah, tá bom, agora é hora de eu parar, agora é hora de eu descansar, deixa eu viver com a minha velhinha aqui de boa. Deus está tomando este lugar e está dizendo: não pare, não desiste, não volte atrás, renova a força. Tem pão aqui, tem pão e vinho e água fresca, come, bebe, porque grande é a caminhada. Eu vou pedir, porque eu sou corajoso. Só quem está acima de 50, levanta a mão em nome de Jesus, que eu vou profetizar visão do céu. Eu vou profetizar vida da parte de Deus. Deus manda dizer a esses homens e mulheres aqui nessa noite: levanta, levanta. Sabe por quê? Porque essa geração aqui precisa
precisa ter a mesma paixão do que vocês. Deus está dizendo: levanta. Sabe por quê? Porque a geração nova precisa aprender. Aleluia, 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 aleluia. Acima de 50, com a mão levantada, diga assim: os meus filhos terão a mesma fé do que eu. Os meus filhos terão a mesma fé do que eu. Os meus filhos terão a mesma força do que eu. Os meus... Eu vejo o pai consagrando filho aqui a pastor. Eu vejo o pai consagrando filho a presbítero. Eu vejo o pai... Meu Deus. Escute. Isabel. Isabel achou que ia para a casa de Cafarnaum, morar perto da praia. Joãozinho correndo para lá e para cá, com aquela voz grossa. Eu imagino que João tinha uma voz grossa, que ele pregava no deserto, né? Imagina ele chorando 4 horas da manhã, o melhor sono. Isabel levantando com quase 90, meu Deus do céu. Jesus. Aquele que coloca a mão do arado não pode voltar atrás. Deus está dizendo assim, ó: não adianta correr de tribulação. Eu vou largar o ministério porque eu não quero me preocupar, eu não quero mais ter problema, não tem problema não, irmão. Se você, como pastor, entregar a carteirinha hoje para o pastor Eliseu e dizer assim, ó: eu estou indo para minha casa, eu tenho certeza que o endemoniado vai bater na tua porta e vai falar assim: ora por mim porque eu estou precisando. Não é você que tem nada não, não é por você não, é o que Deus colocou em você. É isso que faz, é isso que faz a diferença. E o povo lá fora tem sede, e quem é fonte não pode deixar que a fonte se feche. Escute, está faltando alguém. Por que a chave não vira? Ou como que a chave vira? Quando o povo todo está orando. Falei com os jovens: qual é a missão de vocês? Profetizar. Gente, se vocês soubessem o poder de uma palavra profética. Manuel, a gente fez uma campanha, eu, Emanuel e mais alguns amigos. 7 semanas de chuva, mano, no monte aqui, ó, da Aliança. 7 semanas de peleja. Acabou a sétima semana. Emanuel, eu anunciei a data do meu casamento, Emanuel anunciou a data do casamento dele. Deu tudo certo, a gente pagou as contas, a gente conseguiu casar, deu tudo certo, todo mundo tem casa, para a honra e glória do nome do Senhor. Você quer algo da parte de Deus, jovem? Profetiza sobre a sua vida, use a sua boca para profetizar. Versículo 11, olha o que diz: e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. Versículo 11, e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. Qual é o tema da mensagem? Como que a chave vira. Amém? Você está aí ainda? Então tá bom. Versículo 11, e o anjo do Senhor apareceu, posto de pé diante do altar, à direita do altar de incenso. A Bíblia explica a Bíblia. Você conhece a planta do tabernáculo? O altar de incenso fica no meio. De um lado, o lado esquerdo de quem entra, o candelabro. Do lado direito, a mesa da propiciação, os pães que são colocados ali fresco pelo sacerdote. Toda
amanhã. Algo marca a vida de Davi, muitas coisas, né? Marcam a vida de Davi nas escrituras sagradas. Só que tem um texto que fica em Lucas capítulo 6, versículo 34. Jesus, ele é questionado sobre o sábado. Ele é questionado sobre... Aí Jesus, como quem não quer nada, mas na verdade ele está ali usando a sua filosofia para impactar vidas. Ele diz assim: e Davi, que entrou na casa do Senhor e comeu do pão da propiciação, não lhe era permitido, mas foi permitido porque havia fome naquela época, ou não havia outra coisa para saciar a sua fome. Esse texto está em 1 Samuel capítulo 21. Davi foge para Gate, e chegando ali ele encontra o sacerdote Abimeleque, e ali ele pede pão. Olha só, gente, vocês vão entender o que o Senhor quer falar nessa noite aos nossos corações. Ele pede pão fresco ao sacerdote. O sacerdote diz assim: eu não tenho pão fresco aqui, mas apenas o pão que foi retirado da casa de Deus. Aí o sacerdote completa, dizendo assim: é necessário que os vossos jovens ou homens, é necessário que os vossos jovens se purifiquem 2 dias sem mulher. Aí Davi diz: sim, em qualquer batalha comum, a gente se purifica por 2 dias antes de sair. Imagine com uma batalha como essa. Sabe qual é o problema dessa geração? Que a gente quer orar pela prova no dia da prova. Sabe qual é o problema dessa geração? Que a gente quer receber o milagre e a cura no dia, na hora, no momento. Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: Davi externa que os seus soldados sempre se purificam antes de sair para a peleja. Se eles não estão purificados, eles não podem comer o pão da propiciação. Só que como eles já estavam antecipados, se purificaram antes, quando o pão da propiciação chega, eles estão aptos a comer. Ai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não precisa esperar a escala sair para poder se consagrar em oração. Você não precisa o pastor te convidar para pregar para você se consagrar em oração. Deus está falando como é que a chave vira. A chave vira quando nós adquirimos uma constância de santificação. Ei, você quer viver os milagres que aconteceram no passado? Santidade, 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 santidade. Davi se antecipava em santidade. Vai pelejar? Santidade. Vai pelejar? Santidade. Sabe quem são os valentes de Davi? Os piores homens daquela época. Mas Davi ensina que para andar comigo tem que viver em santidade. Oh, aleluia. Deus está exigindo santidade, 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 santidade. Sabe qual a pergunta que eu mais respondo aos jovens hoje? É: por que todo mundo pode e eu não posso? Eu respondo com a resposta da mamãe. Qual é a resposta da mamãe? Você não é todo mundo. Você tem que viver em santidade, andar em santidade, estar em santidade. Aleluia, santidade. Eu vou terminar. Eu tenho 2 minutos. Glória a Deus. Versículo 18. Versículo 18. Olha aqui, gente. Versículo 15 primeiro. Só para contextualizar o que eu estou falando. Porque será grande diante do Senhor. Não beberá bebida forte. Não beberá vinho. E será cheio do Espírito Santo
já desde o ventre. Por que você não pode? Porque você é cheio do Espírito Santo. Por que eu tenho tanta restrição? Porque você é cheio do Espírito Santo. Porque o patrão só reclama comigo? Porque você é cheio do Espírito Santo. Porque todo mundo estava lá, todo mundo chegou em casa direitinho e eu não consegui chegar em casa? Porque você é cheio do Espírito Santo. Porque todo mundo pinta em borda e nunca a porta fecha, e eu fiz uma bobeirinha, dei mole um pouquinho, a porta fechou para mim? Porque você é cheio do Espírito Santo. Entenda uma coisa: a tua vida é cheia do Espírito Santo. Querem apagar o brilho do seu rosto, querem acabar com a chamada que você tem. O inimigo anda de redor pelejando para acabar com a sua vida. Sabe por quê? Ele conhece a potência que você tem. Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Versículo 18, e eu termino. Você pode se colocar de pé, por favor? E disse então Zacarias ao anjo. Gente, isso aqui é terrível. Terrível. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. Vou repetir a pergunta de Zacarias: como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Versículo de número 19. Olha o que o texto vai dizer. E respondeu o anjo: eu sou Gabriel. Eu sou, assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. Vou melhorar esse texto agora, hein? Vou ler ali, ó, que ali está mais bonito. Respondeu-lhe o anjo: eu sou, assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essa, acho que vocês entenderam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escute, Zacarias recebe uma palavra de Deus, e ele pergunta: como? Deus vai fazer? Como? Gabriel, mexe com a estrutura angelical. É isso mesmo. Ele fala: eu sou Gabriel, eu sou o sol mensageiro. Essa guerra, essa peleja, como que vai ser feito? Quem vai voltar? Quem vai ir? Quem vai ser enviado? Como que vai acontecer? Se tu vai chegar em casa e vai namorar, se você vai dar um jeito, eu não sei. Eu só vim trazer essa boa nova. Eu só vim trazer esse recado. Gabriel é mensageiro. Mensageiro não entra em peleja. Mensageiro só dá o recado. E qual é o recado? A chave vai virar. Vai virar onde? No ventre de Isabel. Terra seca, improdutiva, estéril, mas o anjo disse que vai virar. Eu não entendo muito de obra não, mas eu pesquisei um pouquinho sobre fechadura, e a fechadura tem duas peças fundamentais. Uma se chama cilindro, e dentro do cilindro, onde você enfia a chave, se chama canhão. O canhão da fechadura dá um defeito, só um defeito. E sabe qual é o
defeito que dá no canhão da fechadura? Defeito de alinhamento. Se tiver torto, a fechadura não gira. Se tiver torto, a fechadura não funciona. Se tiver torto, ela não funciona de jeito nenhum. A palavra do Senhor para o meu e para o seu coração é: se alinhe, porque a chave vai virar. É hoje, Deus, eis aqui, Senhor, essas pessoas, ó Deus, que se renderam aos teus pés nessa noite. Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de fazermos parte dessa história. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que essas pessoas venham se sentir abraçadas nessa igreja, ó Deus. Pai, que elas, Senhor, venham ser renovadas pelo Teu Santo Espírito, e que essa igreja venha agir de compaixão com elas, ó Deus, ajudar nas suas dificuldades, nas suas angústias, nas suas perseguições, ó Deus, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de vida, aonde estava deserto, que as torrentes dos Neguebes desçam sobre essa vida, e gere vida, em nome de Jesus, ó Deus. Eis aqui essa irmã, Pai, que saiu do seu lugar, ó Deus, a fim de receber um renovo, ó Deus. Eu libero sobre a vida dela, Deus, a mesma unção que foi derramada sobre a minha vida há alguns anos atrás, ó Deus. Falaram, Senhor, que eu ia pregar a sua palavra, ó Deus, pelo mundo afora, ó Deus, e eu recebi essa palavra e comecei a me dedicar ao estudo da tua palavra. Eu libero, Senhor, sobre a vida dessa irmã, o rolo da revelação do alto. Eu libero, Jesus, sobre a vida dessa jovem, ó Deus, visão, ó Deus, em nome de Jesus, profecia, ó Deus, que ela possa estar alinhada com o céu, Deus, que possa descer, ó Deus, assim da terra como nos céus, sobre a vida da tua filha, em nome de Jesus, amém, amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém.